Todos eles são vegetarianos. Como isso é possível? Como é que eles conseguem? Eu já deixei e voltei a comer carne 1 trilhão de vezes. Eu tenho muitas curiosidades a respeito dos reformistas. Você poderia me ajudar? Adventistas do sétimo dia Movimento de Reforma. Quem são eles? Eles guardam o sábado do pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol do sábado. Têm a Bíblia como regra de fé e prática. São vegetarianos. Acreditam nos testemunhos de Ellen White. Por que então não andam conosco, decifrando o Adventismo? Preparando um povo para o retorno de Jesus. Curiosidades sobre os Adventistas do sétimo dia Movimento de Reforma. Número 1. Como a nossa amiga do início do vídeo, você pode se perguntar, como todos eles conseguem ser vegetarianos? Posso responder essa pergunta com uma outra pergunta? Por que você consegue não comer carne de porco? A resposta é simples, você consegue não comer carne de porco porque tem isso como princípio em sua vida. Quando se tornou adventista, ou mesmo se nasceu na igreja e isso já era fato na vida de todo adventista, por isso não tem problemas em relação à carne de porco. Quando a igreja adventista tinha como princípio não tomar café, ninguém tomava. Os adventistas do movimento de reforma têm o vegetarianismo como princípio de vida. Eles acreditam que a igreja do tempo do fim restaura as instituições do Éden, e o regime vegetariano está entre elas. Acreditam piamente que nenhuma grama de carne deve entrar na boca do povo de Deus, como diz a senhora White. Curiosidade de número 2. Por que as irmãs do movimento de reforma não usam calça comprida, não usam uma camiseta regata, vão à igreja sempre com vestidos longos e mangas até o punho? Não é isso muito exagero? Os adventistas do movimento de reforma acreditam que Ellen White foi realmente uma mensageira do Senhor para a igreja do tempo do fim. Assim sendo, procuram seguir suas orientações. Ellen White em visão viu o comprimento ideal da saia, que não deveria varrer o chão e nem ser curta, devendo cobrir a panturrilha da perna. Em suas casas podem até vestir uma roupa mais curta, mas nunca na rua ou para irem adorar ao Senhor. Acreditam que devem se vestir diferente da moda do mundo, a não ser que essa esteja de acordo com seus princípios. Enxergam a casa de culto como local de adoração, e vestem-se de acordo com a ocasião. Curiosidade 3. Por que eles não crescem tanto em número como os adventistas do sétimo dia? Os reformistas têm alcançado vários países ao redor de todo o mundo e trabalham fervorosamente para estar em todos eles. Porém, não possuem metas estrondosas de batismo, porque acreditam que se agirem dessa forma perderão o foco, que é o de salvar as pessoas e os princípios poderão ser sacrificados. Curiosidade 4. Por que eles não usam anel de aliança? Eles não têm esse costume porque Ellen White chamou a aliança de anel inútil, devendo ser usado somente em países onde for de uso obrigatório. E não acreditam que um anel poderá ser responsável pela fidelidade. Mas também não colocam o uso como um pecado, porém não possuem esse costume. Curiosidade 5. Por que se separaram da igreja adventista do sétimo dia? Não seria um pecado fazer isso? Segundo os adventistas do movimento de reforma, eles não se separaram dos princípios adventistas. Eles perseveraram na plataforma da verdade e assim sendo, acabaram sendo expulsos da instituição, mas não da real igreja adventista que é aquela que guarda os mandamentos de Deus e acreditam integralmente no testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Quando se negaram a participar da guerra em 1914 estavam em defesa do sexto mandamento que diz, não matarás e do quarto que diz, santificai meu santo dia. E esse foi o motivo gerador do conflito. Curiosidade 6. Por que os reformistas imitam a igreja adventista, como por exemplo, realizam a escola sabatina, porém com a lição criada por eles, possuem ministério da colportagem, culto de oração sempre às quartas-feiras, as mesmas músicas? Por que imitam tanto a igreja adventista? A igreja adventista do movimento de reforma preserva a escola sabatina,
porque ela foi instituída por Deus, não foi um mero capricho de Tiago White. A lição da escola sabatina dos reformistas é um pouco diferente da lição adventista. Nela não são utilizados argumentos de teólogos, não menosprezando os mesmos. Na lição reformista existem as perguntas do tema e em resposta existem os textos da Bíblia e a explicação de Ellen White referente a eles. A colportagem é uma instrução do espírito de profecia, por isso praticam. Sobre as músicas, os reformistas não utilizam instrumentos de percussão, como bateria, por exemplo. Referente aos dias de culto e o que possa haver, a Igreja Adventista do Movimento de Reforma tem um bom relacionamento com a Igreja Adventista tradicional. E tudo que é bom devemos imitar sim, não somente da Igreja Adventista, mas de outras. Tudo o que é bom e alguma virtude existe é digno de imitação. Pastores adventistas palestram nas igrejas reformistas com respeito a temas ligados à família, por exemplo. Não somos inimigos. Sétima curiosidade. Por que os pastores do movimento de reforma são a grande maioria homens de cabelos grisalhos? Onde ficam os jovens pastores? Os reformistas levam o ministério bastante a sério porque desejam manter os princípios que possuem. Atentam para as admoestações de Ellen White quanto aos jovens pastores, inexperientes na administração da igreja e os resultados que podem surgir dessa prática. Dessa maneira, para se tornar um pastor é necessário ficar como obreiro, trabalhando junto a um pastor experiente por um bom tempo. Oitava e última curiosidade. Por que a Igreja Adventista do Movimento de Reforma não se une à Igreja Adventista novamente? Tentativas diversas já foram feitas. Talvez a resposta você encontre nas 7 curiosidades que acabamos de abordar. E aí? Matou sua curiosidade? Tem algo mais que deseja saber sobre os irmãos reformistas? Você pode pedir nos comentários que façamos um vídeo com respeito a outras curiosidades do mundo adventista. Fique com Deus.